E se o silêncio não fosse vazio, mas resposta? E se a solidão não fosse ausência, mas presença plena? Vivemos em um tempo que teme o silêncio, que trata a solitude como falha e que mede valor pelo número de vozes ao redor. Mas e se estivermos olhando tudo do avesso? Há 2000 anos os estoicos já sabiam. Estar só não é sinal de fraqueza, é sinal de encontro. Um encontro com aquilo que ninguém pode tirar de você, sua integridade. Enquanto o mundo corre para distrações, o estoico para. Senta consigo mesmo, respira no silêncio e entende que o vazio não é um inimigo. É espaço para a presença. Hoje quero te mostrar que existe um outro caminho. Um caminho onde estar só não significa estar perdido, mas estar centrado. Onde a plenitude não vem de fora, mas nasce do dentro. Você vai descobrir 15 hábitos estoicos que não prometem companhia constante, mas te oferecem algo mais raro: liberdade interior. Antes de começarmos, vá aos comentários e escreva: hoje escolho ser inteiro comigo mesmo. Sou estoico. Essa frase é o início da sua travessia. E se sentir que isso fala contigo, inscreva-se. Cada vídeo aqui é um passo a mais rumo ao silêncio que cura. Vamos começar. Capítulo 1. Comece aceitando. E se essa sensação que você chama de solidão for na verdade um reencontro? Não com os outros, não com memórias distantes, mas com você. Um retorno ao espaço mais negligenciado de todos, o seu próprio centro. Aquele lugar silencioso que você evita, mas que nunca deixou de existir. A maioria das pessoas teme estar só. Não porque a solidão ofereça risco concreto, mas porque ela remove as distrações. E sem elas, sobra o espelho. Um espelho que não reflete a aparência, mas a verdade. Quando você para, quando tudo se cala, o que sobra é o que você é, e não o que você mostra. É isso que assusta. Vivemos rodeados de barulho. Fazemos de tudo para não escutar a única voz que importa, a nossa. A voz que sussurra no fim do dia, quando as luzes se apagam. A voz que pergunta: você está vivendo a sua verdade ou apenas interpretando um papel? Por muito tempo eu mesmo fugi. Corria de mim em compromissos, em amores passageiros, em distrações digitais. Achava que se mantivesse a mente ocupada, o coração não gritaria. Mas o coração sempre encontra um jeito. Um dia o mundo ao redor parou. Pessoas se foram. Propostas se silenciaram. E então restou só isso. Eu em um quarto sem promessas, sem plateia. E pela primeira vez em muito tempo eu pude me escutar. Foi desconfortável. Assustador até. Mas também foi o início de algo maior. Porque a solidão, quando acolhida, deixa de ser falta e vira solo fértil. Um lugar sagrado, onde se planta a verdade. Na presença dos outros, muitas vezes desempenhamos papéis. Sorrimos quando queremos gritar. Concordamos quando algo dentro de nós diz não. Nos adaptamos para caber. E ao fazer isso, vamos nos perdendo. Mas na solidão não há palco. Só existe o chão cru da tua própria existência. E é ali que tudo começa. É nesse terreno, silencioso e denso, que você pode finalmente tirar os sapatos e sentir a terra que te sustenta. O peso que você carrega. As histórias que te contaram e que você nunca questionou. O quanto da sua vida foi escolhido ou apenas herdado. A solidão é o único espaço onde essas perguntas têm tempo para florescer. É onde você pode, sem medo de julgamento, olhar para suas feridas e perguntar: essa dor ainda me serve? É onde você pode tocar na tristeza sem se quebrar. Onde pode amar a si mesmo, sem precisar da aprovação de ninguém. Os estoicos sabiam disso. Epicteto ensinava que não é o que nos acontece que nos fere, mas como escolhemos interpretar o que nos acontece. Assim também é com a solidão. Se você a vê como abandono, ela vira prisão. Mas se a vê como pausa sagrada, ela se transforma em templo. Templo. Essa palavra precisa ser sentida. A solidão, quando honrada, é como um mosteiro interior. Um lugar onde você se encontra com seu eu mais honesto. Onde pode sentar no chão e dizer: aqui estou, com tudo que sou. Com tudo que ainda preciso curar. E está tudo bem. Você não está só porque é insuficiente. Está só porque está sendo chamado a voltar para casa. Para dentro. E dentro de você há mais do que ausência. Há perguntas, há memórias, há verdades esquecidas. Há um universo pedindo escuta. A solidão não precisa ser o fim da linha. Pode ser o ponto de partida. Você não precisa mais fugir. Não precisa preencher cada silêncio.
pode simplesmente ficar, respirar e dizer: estou aqui. Se você aprende a habitar a sua própria presença, nunca mais será refém da ausência de ninguém. Não precisará mendigar atenção, implorar por amor, se moldar ao que não te cabe. Você poderá olhar para o outro e dizer com maturidade: te escolho, e não, te imploro. Essa diferença muda tudo. A verdadeira independência emocional nasce quando você percebe que a tua paz não está nas mãos de ninguém. Está nas tuas. Que o teu valor não se mede por quem te procura, mas por como você se acolhe. Estar bem com a própria companhia é o primeiro passo de uma jornada que não te leva a lugar nenhum, porque ela te leva de volta a ti, ao teu centro, à tua essência. E ali, naquele lugar silencioso e inteiro, você começa a se construir não por carência, mas por convicção. Capítulo 2. Mude a forma como fala com você mesmo. Você já reparou no tom com que fala consigo mesmo quando erra? Não com os outros, mas com você. Quando algo falha, quando você se atrasa, quando uma expectativa é frustrada. Qual é a primeira voz que surge dentro da sua mente? Para muitos é uma voz fria, dura, impiedosa. Você nunca acerta. De novo isso? Não aprende nunca? Frases ditas num sussurro venenoso, quase imperceptível, mas que pesam como correntes. Esse diálogo interno, que deveria ser o lugar de refúgio, de apoio, de entendimento, vira um campo de batalha. E o inimigo, infelizmente, é você mesmo. Aprendemos a ver essa voz crítica como algo natural. Achamos que ela nos motiva, que nos mantém nos trilhos. Mas a verdade é que ela muitas vezes nos destrói em silêncio. Porque não é exigência o que ela oferece, é punição. E ninguém cresce sendo punido todos os dias por existir. O estoicismo nos ensina a responsabilidade sobre nossos pensamentos. A qualidade do mundo em que habitamos está diretamente ligada à qualidade das ideias que aceitamos como verdade. E isso inclui, sobretudo, o que pensamos sobre nós mesmos. Você confiaria em alguém que só te menospreza? Que só aponta seus erros? Que te ridiculariza sempre que você falha? Provavelmente não. Mas essa é a companhia que você oferece a si mesmo todos os dias, se não questionar o modo como se trata por dentro. Essa voz que vive te acusando não nasceu contigo. Ela foi construída. Alguém te ensinou a duvidar de si. Alguma experiência te convenceu de que errar é vergonhoso. E sem perceber, você continuou alimentando esse padrão até que ele virasse automático, como uma trilha mental que seu cérebro percorre sempre que se sente ameaçado. Mas aqui está a verdade transformadora. Tudo que foi construído pode ser reconstruído, inclusive sua forma de pensar sobre si mesmo. Não se trata de criar ilusões nem de pintar a realidade com otimismo barato. Trata-se de parar de se agredir emocionalmente. De entender que há uma diferença entre disciplina e crueldade. Entre exigência e humilhação. Ser exigente é desejar mais de si, é querer crescer. Ser cruel é cortar a raiz antes que ela floresça. Olhe para o modo como você se trata nos momentos difíceis. Repare nas palavras que usa. Repare nos tons. Agora imagine dizer essas mesmas palavras para alguém que você ama profundamente. Para seu filho, para sua mãe, para um amigo em dor. Você diria: você é um idiota? Não. Então por que aceita esse tipo de linguagem como normal quando ela vem de dentro? A maneira como você fala consigo mesmo nos bastidores da vida molda tudo. Suas decisões, sua autoestima, sua capacidade de persistir. Se a sua mente é um lugar hostil, você vai gastar energia demais apenas tentando sobreviver a si mesmo. E ninguém floresce em terra árida. Reconstruir o diálogo interno é um ato de coragem. É dizer: eu me recuso a ser meu próprio carrasco. É limpar a casa por dentro. É tirar a poeira de décadas de autocrítica e começar a plantar uma linguagem mais honesta, mais humana, mais generosa. Não é passar pano para erros. É reconhecer que o erro não te define, que a falha é apenas um degrau, não uma sentença. Troque o sou um fracasso por estou aprendendo. Troque o nunca consigo por estou em processo. Troque o não sou suficiente por estou me reconstruindo. No começo, essas frases podem parecer falsas, mas o cérebro, assim como os músculos, aprende pela repetição. E se você repetir com intenção dia após dia, um novo padrão se formará. Um padrão que, pela primeira vez, vai te sustentar ao invés de te sabotar. Lembre-se, a relação mais longa da sua vida será sempre contigo. E se essa relação for de guerra, não haverá paz em nenhum outro lugar.
Cuide da sua mente como cuida do corpo. Alimente-a com respeito. Treine-a com presença. Proteja-a do excesso de violência. Porque quando você se torna seu aliado, nada lá fora pode te derrotar completamente. Você se levanta mais rápido, anda mais leve, ama com mais inteireza, porque não está mais em guerra dentro de si. Capítulo 3. Crie hábitos que conectem você consigo mesmo. Há algo de sagrado naquelas manhãs em que o mundo ainda dorme. A cidade em silêncio, o sol hesitando entre nuvens, e você, com uma xícara quente entre as mãos, respirando com calma. Nenhuma notificação, nenhuma urgência, nenhuma expectativa. Só você. E pela primeira vez em muito tempo isso é suficiente. Vivemos em um mundo que nos ensina a correr. A marcar reuniões, preencher calendários, responder mensagens. A estar sempre com alguém em algum lugar fazendo algo, mas raramente nos ensinam a simplesmente estar com a única pessoa que estará conosco até o fim, nós mesmos. A solidão, quando não é cultivada, vira desconforto. E esse desconforto não é por falta de companhia externa, mas por ausência de presença interna. Aprendemos a nos evitar, a sair de casa para fugir da mente, a nos esconder no barulho para não ouvir a alma. Mas há um caminho diferente, um caminho que não exige nada além de intenção, criar rituais contigo mesmo. Não confunda isso com rotinas mecânicas, aquelas tarefas feitas no piloto automático. Falo de rituais, momentos que carregam significado, presença, reverência. Momentos em que você não se trata como um corpo a ser gerido, mas como um ser digno de atenção. Prepare seu café como quem se prepara para encontrar alguém que ama. Sente-se à mesa como quem celebra uma chegada. Escolha sua xícara favorita, sirva-se com cuidado e fique. Fique inteiro. Não com o celular na mão, não com a mente no e-mail, mas com você. Escute a si mesmo. Pergunte: como estou hoje? Me tratei bem? E escute de verdade. Crie rituais simples. Uma vela acesa à noite. Um banho demorado, sem culpa. Um passeio sem fones de ouvido, apenas para ouvir seus próprios pensamentos. Uma leitura lenta. Uma carta que nunca será enviada. Um momento de silêncio sem querer preenchê-lo. Cada gesto é uma semente. Uma afirmação silenciosa de que você merece estar na sua própria companhia. De que você não é um intervalo entre compromissos, mas um universo inteiro que precisa ser habitado com atenção. E atenção não é egoísmo. Egoísmo é usar os outros para fugir de si. Amor próprio é ter a coragem de olhar para dentro e se perguntar: o que está faltando aqui? E depois ter a gentileza de responder. Os estoicos entendiam que o equilíbrio emocional não nasce da sorte, mas da construção de uma base sólida dentro de nós. E essa base não aparece por mágica. Ela é erguida, dia após dia, hábito após hábito, gesto após gesto. É ali, na solitude cultivada com intenção, que você começa a se reconhecer. Não como o personagem que o mundo aplaude, mas como a alma que você tem negligenciado. Quando você para de fugir de si, descobre algo poderoso. Você não está quebrado. Apenas estava desconectado. A verdadeira paz não é estar com todos, é estar consigo sem querer fugir. É sentar-se sozinho em casa, numa tarde qualquer, e sentir que nada está faltando. Isso não se conquista com aprovação alheia, nem com relacionamentos idealizados. Isso se conquista com presença, com verdade. A próxima vez que tiver uma hora livre, não a preencha por impulso. Pergunte-se: o que eu preciso hoje? Talvez a resposta seja um silêncio, um banho, uma música esquecida. Talvez seja apenas ficar com você, e isso basta. Você não precisa de grandes viagens para se encontrar. Precisa de pequenos pactos diários. Pactos que digam: eu estou aqui e sou o suficiente. Ritual não é rotina. É lembrança viva de que você importa. De que sua alma merece espaço. De que sua mente merece descanso. De que sua presença merece ser celebrada, mesmo. E, sobretudo, quando ninguém mais está olhando. Capítulo 4. Aprenda a lidar com o tédio. Tente se lembrar da última vez que ficou sem fazer absolutamente nada. Nenhuma tela, nenhuma tarefa, nenhum estímulo. Apenas o som do vento, o peso do próprio corpo numa cadeira e o tempo, estendendo-se diante de você como um campo aberto. Poucos suportam esse campo. Chamam de tédio. Mas será mesmo? Ou seria esse o nome moderno para aquilo que no fundo é só presença pura, crua, desconfortável, desprotegida de distrações?
Vivemos numa sociedade que demoniza o silêncio e romantiza o movimento. Um mundo em que parar é sinônimo de falha, e não fazer nada é tratado como pecado. Cada minuto precisa parecer útil. Cada pausa é suspeita. Cada instante sem estímulo parece vazio. Mas os estoicos sabiam algo que esquecemos. O pensamento profundo só nasce na lentidão, a clareza na pausa, e o encontro consigo mesmo no silêncio. Você nunca vai se conhecer de verdade se estiver sempre ocupado demais para se escutar. Hoje, o tédio se tornou o novo inimigo invisível. Você está em casa, sem compromissos, e aquela inquietação começa a subir como uma maré silenciosa. Seu impulso imediato é correr. Abrir redes sociais, colocar algo no fundo só para ter um som, simular movimento. Porque o que mais tememos é esse espaço sem preenchimento. Mas e se esse espaço for exatamente o que você precisa? O tédio, quando acolhido, é fértil. É no momento em que nada acontece que tudo pode começar a acontecer. O corpo desacelera. A mente deixa de reagir ao mundo externo e passa a examinar o mundo interno. E ali, sem ruído, sem cronômetro, sem distração, surge um tipo raro de conexão. É nesse espaço que surgem as ideias que você nunca teve tempo de ter. É ali que você escuta pensamentos que não são emprestados, nem moldados pelo algoritmo. São seus. E estavam esperando. Mas para escutá-los você precisa parar de fugir. O tédio, então, não é uma ameaça. É um espelho. Um espelho que não mostra sua imagem, mas seus padrões. Nele você vê o quanto está viciado em estímulo, o quanto confunde movimento com progresso, o quanto se esconde atrás da pressa. Porque sim, há um desconforto nos primeiros minutos. O cérebro protesta. Cobra dopamina. Sussurra que você podia estar fazendo algo útil. Mas se você respira fundo e resiste, algo muda. Você começa a desacelerar, a sentir o peso do seu corpo na cadeira, o som da própria respiração, o pulsar de ideias que não haviam espaço para emergir. A mente, antes tão cheia, agora começa a se esvaziar. E esse vazio não é ausência, é espaço. E o espaço é sagrado. É no tédio que a alma se reorganiza. Marco Aurélio escrevia suas meditações não em meio ao ruído, mas na solidão. Epicteto ensinava que o essencial para a liberdade interior era o domínio da própria mente. E não se domina a mente correndo dela, mas ficando, olhando, esperando. O problema não é o tédio, é o que você acredita que ele significa. Você acha que está perdendo tempo quando não faz nada. Mas às vezes, fazer nada é o que te salva. É o que te mostra onde ir. É o que te mostra por que você tem corrido tanto. E de quê? A criatividade, a clareza, a intuição. Tudo isso floresce quando o terreno da mente não está entulhado. E esse terreno se limpa na pausa, na espera, na contemplação. Da próxima vez que sentir esse incômodo silencioso, não o trate como inimigo. Fique. Respire. Não reaja. Só esteja. Você vai perceber que o tédio não é um buraco. É uma ponte. E quem tem coragem de atravessá-la descobre do outro lado algo que não se encontra em nenhum feed, em nenhuma aba do navegador, em nenhum conteúdo, a si mesmo. Capítulo 5. Sinta suas emoções sem fugir delas. Há um lugar dentro de você que talvez nunca tenha sido visitado. Um lugar escuro, silencioso, onde moram aquelas emoções que você aprendeu a esconder. Tristeza, medo, saudade, raiva. Todas elas enfileiradas como cartas nunca abertas, esperando o dia em que você finalmente parasse de fugir. Mas fomos ensinados a correr. Desde pequenos aprendemos que sentir é perigoso, que quem chora é fraco, que quem sente medo está despreparado, que tristeza é coisa para quem perdeu a batalha. E assim crescemos, treinando a alma para calar, anestesiar, camuflar. Criamos rotinas, discursos e máscaras. Nos tornamos mestres da produtividade, especialistas em ocupação. Enchemos os dias de tarefas, a cabeça de metas e o peito de silêncios não ouvidos. E tudo isso para quê? Para não sentir. Mas e se por um instante você parasse? Se ao invés de fugir da emoção que te visita, você abrisse espaço para ela? Sem julgamentos, sem pressa, apenas presença. Porque o que te consome por dentro não é a tristeza, é a resistência contra ela. O que te paralisa não é o medo, mas o esforço contínuo de parecer invulnerável. O que te esgota não é o que sente, é o fato de fingir que não sente nada.
Habitar suas emoções é, antes de tudo, um ato de honestidade radical. É sentar-se com a dor sem tentar expulsá-la. É escutar o que o vazio tem a dizer. É deixar que as lágrimas rolem, não como sinal de fraqueza, mas como rito de passagem. Porque cada lágrima que você se permitiu reprimir é uma palavra que a alma não conseguiu pronunciar. Durante anos, eu mesmo procurei 1000 formas de anestesia. Às vezes no excesso de trabalho, outras no excesso de gente. Como se a presença de outros pudesse calar a ausência que eu mesmo não conseguia encarar. E quanto mais fugia, mais me perdia. Porque não há cura fora para uma ferida que está dentro. O momento de virada foi silencioso. Eu estava só. Nenhum ruído externo, nenhuma fuga disponível. E naquele silêncio incômodo fui forçado a escutar. A tristeza que eu evitava não veio me derrubar. Ela veio me explicar. Veio mostrar que algo em mim precisava ser refeito. Que aquela sensação de vazio não era um castigo, mas uma chamada. Que o que doía não era a emoção em si, mas o abandono que eu mesmo me impunha. Porque sim, há um tipo de abandono mais sutil que qualquer outro, quando você deixa suas emoções esperando por si e nunca volta. Habitar o que se sente é voltar. É dizer a si mesmo: eu não vou mais me calar diante de mim. É fazer as pazes com os altos e baixos, com os dias escuros, com as noites longas. É entender que sentir não é falhar, é viver. Os estoicos não eram indiferentes à dor. Eles não defendiam um estado robótico de ausência emocional. O que eles ensinavam era a presença lúcida. Era olhar a tristeza nos olhos e perguntar: o que você está tentando me ensinar? Era respirar no medo e descobrir qual valor ele está protegendo. A raiva pode ser um sinal de que seus limites estão sendo violados. A melancolia, um eco de algo que precisa ser encerrado. A solidão, um convite a voltar para casa. O medo, um alerta de que algo precioso está em risco. Negar essas mensagens é como desligar o alarme e continuar dormindo no meio do incêndio. A dor, quando ignorada, não desaparece. Ela adormece e ressurge em forma de sintomas, hábitos destrutivos, decisões confusas. Mas se você escuta, se você respira com a dor, caminha com ela e deixa que ela diga o que precisa dizer. Então ela passa, não porque foi forçada a ir embora, mas porque foi acolhida. Porque cumpriu seu papel. Habitar as emoções é permitir que o corpo chore o que a mente ainda não conseguiu explicar. É deixar a alma respirar o que a boca não consegue dizer. É criar um espaço dentro de si onde tudo pode existir, sem censura, sem culpa, sem negação. Porque só quando você para de lutar contra o que sente, começa a transformar o que vive. E é nesse lugar, de escuta, de aceitação, de presença plena, que nasce uma nova forma de força. Uma força que não exige armaduras. Uma força que não se constrói com dureza, mas com verdade. A força de quem diz sim, eu sinto, e mesmo assim sigo. Capítulo 6. Encontre um espaço onde sua criatividade flua. Há cansaços que não se curam com descanso físico. Cansaços que vêm da alma, da mente em exaustão, dos sentimentos que se acumulam sem nunca encontrar saída. Às vezes o corpo está imóvel, mas por dentro você está correndo há dias, fugindo de si, tentando controlar o incontrolável, tentando nomear o indizível. E chega um ponto em que o silêncio não basta. Porque o silêncio, quando não é escuta, vira repressão. É aí que entra a criação. Não como produção, não como desempenho, mas como sopro, como escape, como tradução sensível do que vive dentro de você e que ainda não sabe como dizer. A criação é uma linguagem primitiva. Ela antecede a fala, o argumento, a lógica. É como o corpo encontra seu jeito de existir quando a mente já não consegue explicar. É como a alma respira quando está sufocada de tanto calar. E apesar de tudo que nos ensinaram, criar não é um dom raro. É uma necessidade humana. Desde crianças expressamos o que sentimos desenhando, cantando, dançando, inventando. Mas aos poucos fomos sendo podados. Isso é feio. Isso não serve para nada. Isso não é arte de verdade. E então, por vergonha, por medo ou por autocrítica, fomos nos afastando desse refúgio. Mas ele continua lá. Sempre esteve. Escondido na vontade de escrever um diário, de rabiscar um caderno, de fazer uma colagem sem sentido, de compor uma música que ninguém ouvirá. Refúgios pequenos, silenciosos, sagrados, que têm mais poder curativo do que qualquer fórmula racional.
Criar é abrir uma janela dentro de si. Não para mostrar algo ao mundo, mas para deixar o mundo interno respirar. Eu também me silenciei por muito tempo. Tinha medo do ridículo, medo de não ser bom, medo de parecer bobo. Achava que se não fosse perfeito, não valia. Que se ninguém aplaudisse, não havia sentido. E assim fechei portas que me pertenciam. Até o dia em que entendi. A criação não serve apenas para ser exposta. Ela serve, sobretudo, para que eu me reconheça. Quando você escreve, não precisa esperar que leiam. Às vezes você escreve só para se escutar. Quando você desenha, não precisa ser bonito. Só precisa ser verdadeiro. Quando você dança, não precisa ter técnica. Basta que o movimento te devolva o que a rigidez da vida te tirou. A folha em branco pode ser um espelho. O som improvisado pode ser uma oração. O traço desajeitado pode ser a linguagem de uma dor que você não sabia nomear. E não se trata de se tornar artista. Trata-se de se tornar inteiro. De dar à sua emoção um canal. Porque há dores que não se dissolvem com conselhos, mas com cor. Há memórias que não se curam com lógica, mas com gesto. Há sentimentos que só encontram paz quando ganham forma. A criação é a sua forma de se acolher. Nos dias em que tudo parece excessivo, crie. Quando estiver confuso, crie. Quando estiver exausto, crie. Não para mostrar, não para provar, mas para permitir que algo se mova dentro de você. O refúgio criativo é um espaço onde você pode ser sem justificar. Onde não há expectativa nem cobrança. Apenas a liberdade de existir com sinceridade. E quanto mais você cria a partir do que sente, sem filtros, sem edições, sem medo, mais você se entende, mais se aceita, mais se liberta. Você não precisa de talento, só de verdade. A criação honesta não nasce da habilidade, mas da emoção. E quando ela se expressa, algo profundo muda. Você se reconcilia consigo. Você se torna abrigo. Você volta para casa. Por isso, hoje, volte. Volte àquela música que você parou de cantar. Aquele caderno que abandonou. Aquela arte que guardou na gaveta. Não espere aplauso. Não espere perfeição, só crie. Porque cada gesto de expressão é um gesto de cura. E às vezes tudo o que você precisa para seguir em frente é permitir-se sentir, com as mãos, com a voz, com o corpo. Hoje, sem desculpas, sem metas, sem julgamento. Crie. Capítulo 7. Aprenda a gostar do silêncio. Há um momento raro em que o mundo parece continuar gritando, mas você escolhe não mais responder. Não é que tudo tenha se calado ao seu redor. É você quem começa a escutar algo mais profundo, a si mesmo. Esse momento, embora simples, é revolucionário. Vivemos rodeados de barulho, mas não falo apenas do som das ruas, das notificações, dos diálogos ininterruptos. Falo do ruído interno, esse que te persegue mesmo quando está sozinho. Pensamentos acelerados, autocríticas incessantes, cenários futuros que se desenham na mente e te impedem de estar aqui, agora. Somos treinados para a velocidade, não para a presença. Ensinados a responder, nunca a pausar. A argumentar, mas não a escutar. A fazer, até não saber mais quem é aquele que está fazendo. E no centro desse turbilhão, o silêncio se torna um estranho. Ou pior, uma ameaça. Porque o silêncio não traz respostas prontas. Ele traz perguntas. E não as que você pode evitar, mas aquelas que você mais temeu ouvir. Por que estou correndo tanto? Do que estou fugindo? O que em mim permanece não dito? Ao se sentar em silêncio, você não encontra o vazio, encontra a si mesmo. E essa é talvez a experiência mais difícil de todas. Eu também resisti. Lembro da primeira vez que tentei simplesmente parar, fechar os olhos, respirar. Em menos de 3 minutos, minha mente já estava fazendo listas, relembrando discussões, inventando diálogos. Tudo, menos estar ali. Porque estar em silêncio é também encarar tudo aquilo que o barulho ajuda a esconder. E, no entanto, é nesse silêncio desconfortável que começa a transformação. Estar em silêncio não é ausência. É presença absoluta. Não é desconexão. É reencontro. Não é inércia. É observação. Os estoicos compreendiam isso. Marco Aurélio escrevia suas meditações não para serem lidas, mas como conversas com sua própria consciência.
Epicteto ensinava que quem não consegue estar consigo mesmo está, na verdade, em guerra interior. Para eles, o silêncio não era luxo, era disciplina. E essa disciplina é urgente hoje. Porque perdemos a capacidade de parar. Tudo nos empurra para a distração, um incômodo, e já abrimos o celular. Uma dúvida, e já buscamos uma resposta externa. Um desconforto emocional, e já ligamos para alguém, comemos qualquer coisa. Mergulhamos em tarefas. Mas há verdades que só o silêncio revela. Ele te mostra suas feridas não cicatrizadas, mas também te mostra sua força esquecida. Ele expõe seus apegos, mas também te aproxima da liberdade. Ele desmascara o ego, mas te devolve a essência. E sim, no começo, o silêncio é difícil. Porque a mente está viciada em estímulo. Porque o corpo está condicionado à pressa. Porque o coração está habituado a buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Mas quanto mais você pratica, mais começa a perceber algo quase imperceptível. A ordem por trás do caos. O espaço entre um pensamento e outro. A respiração que se aprofunda. O tempo que desacelera. E principalmente a reconexão com aquilo que é seu, mas que você havia esquecido. Você não precisa de horas de meditação, nem de retiros em montanhas longínquas. Basta começar pequeno. 5 minutos por dia. Sem celular. Sem música. Sem distrações. Apenas você e sua respiração. É nesse espaço que a mente se acalma, que o corpo se solta, que a alma sussurra, e o que ela diz quando finalmente consegue ser ouvida, muitas vezes é simples e devastador. Você não precisa correr. Você não está perdido. Você só precisa parar. Porque parar é um gesto de coragem. Num mundo que te empurra para fora de si, escolher o silêncio é um ato de rebeldia. Uma forma de recuperar o que te pertence. De lembrar que a vida não acontece apenas na resposta, mas na pausa entre as palavras. O silêncio te devolve a soberania sobre a própria mente. E isso, nos dias de hoje, é uma forma rara de liberdade. Pratique. Aguente os primeiros minutos. Resista à vontade de fugir. E quando o incômodo passar, você verá. Não estava sozinho. Nunca esteve. Apenas não estava presente. No silêncio, você volta. Capítulo 8. Seja boa companhia para si mesmo. E se um dia o mundo se calasse? E se os rostos desaparecessem da tela, os julgamentos cessassem? As comparações evaporassem? Quem restaria contigo? O que sobraria de ti sem o reflexo constante do olhar dos outros? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela é o coração do autoconhecimento. A maioria de nós vive conectada a 1000 presenças, e ainda assim, profundamente desconectada da única que é constante, a nossa. Crescemos aprendendo a buscar companhia como se fosse oxigênio. Desde cedo ouvimos que estar só é um fracasso, uma falha de integração, uma anomalia social. E então corremos. Corremos para caber, para sermos aceitos, para não sermos os últimos na lista, os esquecidos, os solitários. Mas ninguém nos ensinou o que fazer quando tudo silencia. A verdade é que o que mais nos assusta não é a solidão em si. É o espelho que ela coloca diante de nós. Um espelho onde não há distração, nem plateia, nem filtros. Só nós com nossas dúvidas, memórias, carências, vazios. E ao mesmo tempo, com nossa verdade mais pura. Por muito tempo acreditei que o valor de uma pessoa estava no quanto ela era procurada. Se havia mensagens não lidas, convites pendentes, confirmações sociais, então aquilo era prova de que eu importava. Mas bastava uma tarde sem planos, um domingo em silêncio, para que tudo desabasse. E só então compreendi. O desconforto não vinha da ausência dos outros, mas da ausência de mim mesmo comigo. Eu não sabia estar comigo, porque havia me esquecido de me ouvir, de me cuidar, de me querer. Vivemos à mercê da validação alheia, como folhas ao vento. Nos moldamos a expectativas, engolimos vontades, recalculamos sonhos só para não perder lugar no grupo. Mas a que preço? Os estoicos ensinavam que a verdadeira força reside na autossuficiência. Não como arrogância, mas como liberdade. Marco Aurélio escreveu que quem se contenta consigo mesmo é invencível. E não porque não precise de ninguém, mas porque não se perde quando ninguém está. Essa é a maturidade que poucos alcançam, a de não precisar da presença do outro para não sentir a ausência de si. E como se chega lá? Com escolhas conscientes, pequenas, mas profundas, como planejar um dia só para si.
Escolher uma atividade que ninguém precisa ver e fazê-la com prazer. Cozinhar para si como quem recebe um hóspede querido. Caminhar em silêncio, não para chegar a algum lugar, mas para se encontrar no caminho. Escrever sem pensar em publicar, cantar sem plateia, sentar no sofá, olhar pela janela e simplesmente estar inteiro. E no início isso vai parecer estranho, porque fomos educados para performar, não para habitar, para agradar, não para mergulhar. Mas insista. Aos poucos o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser alívio. A solidão deixa de ser buraco e passa a ser espaço. Um espaço sagrado onde você pode repousar sem precisar se explicar. E então, algo muda. A companhia que antes parecia ausente começa a ser sentida. A sua. Ser sua melhor companhia não é desistir de relações. É escolhê-las melhor. É não entrar em vínculos por carência, mas por vontade. Não dizer fica por medo do vazio, mas por desejo real de partilha. É olhar para alguém e dizer com leveza: te escolho, mas se você for, eu permaneço. Essa é a liberdade de quem se tem. Epicteto dizia que a liberdade está em bastar-se a si mesmo, porque a aprovação alheia é instável. Hoje te adoram, amanhã te esquecem, mas a relação que constróis contigo é a única que te acompanhará até o fim. Se você não se escuta, não se respeita, não se quer, tudo que vier de fora será migalha. Mas se você se encontra, se você se habita, então tudo que vem de fora pode ser bônus, nunca necessidade. Tornar-se sua melhor companhia é parar de buscar em olhares aquilo que só pode ser encontrado no interior. É não esperar ser escolhido para se validar. É saber que você já nasceu completo, e agora apenas começa a se lembrar disso. Capítulo 9. Saiba dizer não quando for preciso. Existe um tipo de paz que não se conquista com meditação, nem com finais de semana tranquilos. É uma paz mais profunda, mais íntima. A paz de quem aprendeu a proteger seu território emocional. De quem entendeu que amar não é se abandonar. Que estar disponível para todos é muitas vezes uma forma de estar ausente de si. Aprender a dizer não é um ato revolucionário. Nos ensinaram que bondade é sinônimo de disponibilidade. Que ser amado é nunca decepcionar. Que recusar um convite, silenciar uma mensagem, cancelar um plano, é grosseria, desleixo, egoísmo. E assim vamos carregando o peso de relacionamentos que drenam, de conversas que não nutrem, de presenças que ocupam, mas não acrescentam. Durante muito tempo também acreditei que impor limites era ser frio. Dizer não era rejeitar, decepcionar, criar distância. Então eu cedia. Estava sempre acessível, mesmo esgotado. Respondia mensagens, mesmo sem querer conversar. Atendia ligações que me roubavam energia. Mantinha vínculos por culpa, não por desejo, e isso me corroía por dentro. Eu confundia generosidade com autoabandono, confundia empatia com submissão, e me perdi. Até que um dia, silenciosamente, meu corpo começou a falar. Fadiga, irritação, apatia. Não era cansaço físico, era excesso de concessão, era ausência de fronteiras. Foi então que compreendi. Dizer não não é afastar, é aproximar-se de si. Os estoicos foram claros nisso. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos fere, mas o que permitimos. E permitir invasão constante, mesmo que disfarçada de afeto, é negligenciar a própria paz. Não se trata de virar as costas a todos. Trata-se de escolher com consciência quem merece estar próximo. Quem respeita teu ritmo, tuas pausas, tuas ausências, e quem apenas exige tua presença como se fosse um direito. A verdade é que nem toda companhia é companhia. Às vezes, estar com alguém é a forma mais sutil de estar sozinho. Quantas vezes você tolerou piadas que doíam só para não ser o sensível? Quantas vezes aceitou convites que não queria só para manter a imagem de prestativo? Quantas vezes calou quando queria se retirar? Chega um ponto em que você precisa escolher. Manter o vínculo ou manter a paz. E sim, dói. Dói dizer não quando o outro espera um sim. Dói se afastar de quem já foi importante. Dói ouvir acusações de frieza, de egoísmo. Mas mais dói continuar se traindo. Cada vez que você se cala diante de um incômodo, está ensinando ao outro que aquilo é aceitável. Cada vez que você diz sim com o corpo cansado e a alma ausente, está escolhendo o outro, às custas de si. Mas quando você começa a se escutar, a respeitar seus limites, algo começa a mudar.
Talvez algumas pessoas se afastem, mas o que fica, o que permanece apesar dos nãos, isso é verdadeiro. Eu perdi laços, sim, mas ganhei algo maior. Tempo, espaço, clareza, uma reconexão com o meu próprio ritmo. Descobri que o silêncio não é vazio, é reorganização, que não preciso preencher cada hora com presenças, que há valor em estar só e inteiramente presente. E se você agora está com dúvidas, se questionando se está exagerando, se sentindo culpado por desejar distância, eu te digo, você tem o direito de se proteger. Você pode escolher a si mesmo. Pode se retirar. Pode se priorizar. Isso não te torna frio. Te torna consciente. Estabelecer limites não é repelir o amor. É filtrar o que é amor de verdade. Amor que respeita teu tempo. Que não exige tua presença constante. Que não interpreta teu silêncio como desinteresse. Amor que entende que estar perto não é invadir. É coexistir. Você não está sozinho por desejar espaço. Está evoluindo. Está aprendendo a cuidar de si. E quando você aprende isso, percebe que a companhia que mais importa é aquela que te fortalece. O resto é ruído. E a tua vida não tem mais espaço para ruído. Capítulo 10. Cuide do seu corpo com carinho. Vivemos buscando estabilidade, clareza, paz interior, como se fossem estados mentais separados do mundo físico. Lemos livros, ouvimos podcasts, praticamos afirmações, mas esquecemos de um detalhe essencial. A mente mora no corpo. E se a casa está em ruínas, não há sabedoria que se sustente. O amor próprio começa onde poucos olham, no cuidado com o corpo. E não me refiro a uma busca estética. Não se trata de abdômenes definidos ou rotinas de treino intensas. Trata-se de dignidade, de honrar o lugar onde tua alma habita, dormir bem, comer com consciência, respirar com presença, mover-se com liberdade. Essas ações, que parecem simples, são declarações diárias de respeito por quem você é. Por muito tempo tentei alcançar equilíbrio apenas com a mente. Meditava com os olhos pesados de cansaço. Lia sobre paz interior enquanto comia alimentos ultraprocessados. Me julgava por não ter energia, por ser impaciente, por me irritar com facilidade, sem perceber que meu corpo estava gritando por ajuda. E esse é o ponto. Não há crescimento emocional possível se a tua biologia está em colapso. Você não pode esperar clareza de um cérebro inflamado, não pode cobrar calma de um sistema nervoso em estado de alerta constante, não pode acessar tua intuição quando teu corpo só pensa em sobreviver. Os estoicos sabiam disso. Embora falassem pouco sobre o corpo diretamente, suas práticas exigiam vitalidade, caminhadas diárias, banhos frios, jejum moderado, hábitos regulares. Eles entendiam que uma mente estável depende de um corpo regulado. Mas hoje nos vendem uma ideia perigosa, a de que cuidar de si fisicamente é vaidade, que é mais nobre ler um livro do que dormir bem, que é mais evoluído meditar do que se alimentar com presença, quando na verdade tudo isso é parte do mesmo caminho. Cuidar do corpo é dizer, eu me importo, é não empurrar qualquer coisa garganta abaixo, é não normalizar noites mal dormidas, é não se tratar como uma máquina que só serve enquanto produz, porque a exaustão crônica não é heroísmo, é autoabandono disfarçado de produtividade. E cada pequeno gesto conta, apagar as telas antes de dormir, comer devagar, sem o celular na mão, alongar o corpo depois de horas sentado, respirar fundo antes de reagir, beber água com intenção. Esses rituais mínimos têm um efeito profundo. Reconectam você consigo. O corpo, quando cuidado, responde. Ele se alinha. Ele te devolve clareza, disposição, estabilidade emocional. E com isso tua mente também floresce. A ansiedade diminui. A irritação perde força. A tomada de decisão se torna mais leve. E mais importante, tua autoestima se eleva, porque autoestima não é só se achar bonito, é se sentir digno. É perceber que você se trata com o mesmo zelo com que trataria alguém que ama. É cumprir o que promete para si mesmo. É dizer, eu estou aqui por mim. E isso começa no corpo. Não espere o colapso para mudar. Não espere a dor para escutar. Teu corpo fala o tempo todo. Com fadiga, com dores, com tensões, com insônias. Tudo isso são pedidos de atenção. Não os ignore. Escuta. Acolhe. Responde com presença.
Talvez hoje o que você precise não seja de mais disciplina mental, mas de um descanso profundo, de um prato de comida que nutra, de um banho quente tomado sem pressa, de uma caminhada sem destino, não para queimar calorias, mas para reencontrar o fôlego da alma. O corpo é o teu templo. E como qualquer templo, ele precisa de silêncio, cuidado, reverência. Cuida dele. Porque quando o corpo está em harmonia, a mente encontra abrigo. E aí sim, a filosofia pode florescer. Aí sim, o estoico desperta. Porque não há sabedoria sem presença. E não há presença sem corpo habitado. Capítulo 11. Transforme sua ideia de estar completo. E se eu te dissesse que você nunca esteve incompleto? Que esse vazio que dói não vem da falta de alguém, mas da ausência de si mesmo? Vivemos como se fôssemos pedaços de uma história maior esperando ser preenchidos. Pela companhia, pela aprovação, pelo amor do outro. Como se nossa paz estivesse do lado de fora, em mãos alheias. Mas essa ideia é uma prisão disfarçada de poesia. A metade da laranja é uma mentira bonita, mas ainda assim mentira. Não existe metade de alma nem fragmento de valor. O que existe são pessoas que se esquecem de quem são ao esperar que o outro lhes diga. O que existe é uma cultura que nos ensinou a depender emocionalmente, a romantizar a carência, a chamar de amor o medo de ficar só. Mas o amor verdadeiro não nasce do vazio. Ele nasce da abundância. Estar completo não é não precisar de ninguém. É não depender de ninguém para continuar inteiro. É poder escolher relações. Não para fugir do silêncio, mas para compartilhar o que já transborda em ti. E isso só é possível quando você já se sente em casa na sua própria presença. Durante muito tempo eu também esperei ser salvo. Achei que alguém viria preencher os espaços em mim que eu mesmo evitava olhar. E por um tempo qualquer presença servia. Qualquer migalha virava banquete. Qualquer carinho me fazia esquecer por um momento da falta de mim. Mas toda ilusão tem prazo de validade. E quando as luzes se apagam e o outro vai embora, tudo o que fica é você. E aí, quem é você? Essa é a pergunta que assusta. Porque a resposta não está nas fotos, nem nos elogios, nem nos encontros. Está no silêncio entre um compromisso e outro. Está nos dias em que ninguém te escreve. Está na noite em que você deita e percebe. Não tem ninguém para distrair o buraco. E então, ou você foge, ou você se encontra. Redefinir o que é estar completo começa por desfazer as histórias que contaram a você. Você não precisa ser escolhido para ter valor. Você não precisa de companhia para ser digno de amor. Você não precisa de plateia para se sentir inteiro. O que você precisa é se enxergar, por dentro sem maquiagem emocional, sem performance. Isso não é egoísmo. É maturidade. O amor próprio é a fundação de toda relação saudável. Porque quem se ama de verdade não implora, não se anula, não tolera o que machuca só para não ficar só. Quem se ama escolhe, com consciência, com liberdade, com verdade. E o mais bonito, quem está completo atrai o mesmo. Não há dança mais poderosa do que a de dois inteiros que se encontram e decidem caminhar lado a lado. Não porque precisam, mas porque querem. Porque reconhecem no outro um espelho, não uma muleta. Porque sabem dividir o peso da vida sem carregar um ao outro como salvação. Estar completo é saber que o amor não vem para te salvar. Vem para caminhar contigo. E quando você se descobre inteiro, tudo muda. Você para de aceitar pouco. Para de mendigar afeto. Para de se perder para caber. E começa a escolher com calma. A amar com coragem. A se afastar com paz. Porque entende que a sua completude é a tua maior proteção. A partir daí, cada relação se torna escolha, e não necessidade. E você já não tem medo do silêncio, nem da ausência, porque aprendeu a ser presença suficiente para si. Porque agora, quando olha no espelho, não vê um pedaço esperando resgate. Vê alguém que, apesar das falhas, das quedas, dos vazios, aprendeu a se bastar. Capítulo 12. Pare de ter medo de decepcionar os outros. Você já sentiu que a sua vida parece um palco onde atua o tempo todo, mesmo sem público? Já percebeu como, mesmo quando está sozinho, ainda se comporta como se estivesse sendo observado, avaliado, medido? Esse é o peso invisível de viver para não decepcionar. Um fardo que não grita, mas suga a essência, dia após dia. Vivemos condicionados a acreditar que nosso valor está diretamente atrelado à nossa capacidade de agradar. Aprendemos a moldar palavras,
silenciar desconfortos e ceder vontades como se isso fosse prova de maturidade, de amor, de educação. Mas o que ninguém nos disse é que, nesse esforço constante de ser tudo para todos, acabamos sendo quase nada para nós. Você já disse sim com a boca enquanto seu corpo inteiro gritava não? Já se viu sorrindo por educação, enquanto uma parte sua queria simplesmente sair correndo? Isso não é gentileza, é autoabandono. E quanto mais isso se repete, mais longe você fica de si. O medo de desapontar vem disfarçado de muitas formas. Empatia, compromisso, boa educação. Mas por trás, quase sempre, está o medo de não ser amado, de ser excluído, de ficar só. Porque fomos ensinados que amor se conquista e que para ser amado é preciso ser conveniente. Só que isso é uma mentira, e uma mentira perigosa, porque te faz acreditar que se você for quem realmente é, com suas verdades, seus limites, suas necessidades, ninguém vai ficar. Então você se ajusta. Sorri mais do que sente. Concorda mais do que acredita. Se doa mais do que pode. E chama isso de carinho. Mas carinho que te custa a tua paz não é amor. É dependência. Os estoicos nos lembram que a liberdade real começa quando deixamos de nos mover pelo que os outros esperam e passamos a agir de acordo com o que é certo, com o que é íntegro. Isso não significa ser duro ou insensível. Significa parar de se violentar para manter vínculos. Significa ter coragem de ser transparente, mesmo sabendo que nem todos vão gostar do que verão. Porque a verdade é essa. Você vai decepcionar pessoas, inevitavelmente. Vai frustrar expectativas, vai dizer não, vai romper laços. E tudo isso é parte do caminho da autenticidade. Não porque seja fácil, não é, mas porque é justo, justo com você. E não se engane, quando você começa a se respeitar, as relações mudam. Algumas se afastam, outras se revelam frágeis, mas também surgem novos vínculos, mais sinceros, mais livres, mais leves. Relações onde você pode respirar, onde não precisa provar nada, onde ser você é suficiente. É comum pensar que ser verdadeiro é arriscado, que você pode acabar sozinho, mas estar rodeado de pessoas que só te aceitam quando você se anula, isso sim é solidão. A pior de todas, aquela onde você nem se reconhece mais no espelho porque tudo em você foi moldado para agradar. Dizer não sem culpa é um aprendizado. No começo, a voz treme, o peito aperta, a mente te acusa, mas com o tempo, nasce uma força nova. A força de quem deixou de pedir permissão para existir. E a liberdade de quem finalmente se autorizou a ser inteiro. Você não está aqui para sustentar a imagem que os outros criaram de você. Está aqui para honrar a sua verdade, mesmo que isso desmonte algumas ilusões, mesmo que isso desagrade, mesmo que isso afaste. Porque quem te ama de verdade vai se ajustar à tua verdade. Quem te respeita não vai se ofender quando você se escolhe. E quem não sabe lidar com a tua autenticidade, talvez nunca tenha estado de fato ao teu lado. Apenas ao lado da ideia que faziam de você. O mundo não vai parar de te exigir, mas você pode parar de se entregar a todo custo. Pode começar agora a deixar de viver em função do que esperam de você. Pode aprender a conviver com o desconforto de ser mal interpretado, porque sabe que está sendo fiel a si mesmo. E isso, no fim, é tudo o que importa. Capítulo 13. Aprenda a deixar ir sem se perder. Soltar é um dos gestos mais corajosos que podemos aprender. Não é desistir por fraqueza, mas renascer por sabedoria. Porque há momentos em que o que parte já não cabe mais em mundos novos, e insistir é fechar a porta rumo ao que poderia estar por vir. Imagine uma folha presa num galho murcha, se agarra ao que já morreu. A verdadeira força não está em resistir até o fim, mas em saber cair no tempo certo para que outra primavera apareça. Isso vale para pessoas, para relacionamentos que perderam vida, para planos que se tornaram rotinas sem sentido, e até para versões inteiras de si mesmo que já não te servem. É doloroso. A alma sente o vazio que fica. É natural chorar o que se vai. É humano apostar antes de desapegar. Mas continuar alimentando raízes em solo que já não nutre nos rouba o chão sob os pés. O sofrimento não nasce da perda em si, e sim do lugar que damos àquilo dentro de nós. Epicteto dizia que não devemos esperar que o mundo nos preserve o que não nos serve mais. Amor é deixar ir quem precisa voar, mesmo que doa. Respeito próprio é escolher por si,
Não esperar que a vida nos empurre. Soltar não é uma negação do amor, é um gesto de cuidado. Um gesto que diz: eu me mereço inteiro, mesmo sem o que fui. É permitir que as coisas fluam com dignidade, sem a violência do apego. Quando soltamos sem ressentimento, damos espaço para ser tudo. A história, o aprendizado, o acolhimento do que foi. Mas sem esquecer que agora somos outro. Houve um tempo em que manter laços antigos me fazia bem. Mas quando os finais se tornavam tentativas de retorno, percebi que segurava fantasmas de um passado que não voltaria. E como quem se priva de ar por não querer soltar a última bolha no fundo de um lago, me afoguei no próprio apego. Aprender a soltar foi aprender a criar espaço em mim. Espaço para novas ideias, novos encontros, para versões minhas que ainda estavam por despontar. Foi então que entendi algo precioso. Soltar não é perder, é liberar. É dar ao outro a liberdade de ir e a mim a coragem de ficar inteiro. Cada vez que solto, descubro que não sou a história que consumiu. Sou quem recolhi ao redor dela. E no silêncio do desapego começo a ouvir a voz que esteve calada. A minha. E não é simples. A pele cicatrizada lembra a pele aberta. A alma dói. A mente busca explicações. Mas essa é a maturidade da cicatriz. Ela é sinal de que algo foi curado, que você sobreviveu. E agora há espaço para a memória sem dor, para a despedida sem culpa, para a vida que continua. Quando soltamos sem culpa com compaixão, acontece o milagre da reintegração. A memória não dói mais. Ela acolhe. A lembrança não paralisa. Ela orienta. O que restou é amor. Não acumulado para fazer falta, mas armazenado para ser luz. Nada do que foi essencial se perde. Só muda a forma como reluz dentro de você. Os ecos do que passou entram em silêncio respeitoso e deixam um legado. Você sobreviveu, você cresceu e agora há mais vida à sua frente. E é aí que você descobre o que realmente importa, o que permanece, o que vive, mesmo depois de tudo. E descobre ainda que todas as partidas, embora tenham trazido dor, foram pequenos rituais de renascimento. Passagens que te ensinaram a navegar com menos bagagem e mais verdades no coração. Desprende-se com dignidade, chora se for preciso, agradece se puder, e segue. Porque no livro da sua vida, cada saída pode ser o começo de um novo capítulo. Capítulo 14. Torne seu dia a dia mais especial. Quantas vezes por dia você faz algo sem nem perceber? Acorda, olha o celular, toma café, trabalha, almoça, toma banho, rola as redes, repete. A vida, sem que você note, vira um ciclo automático. Como se você estivesse apenas sobrevivendo. Mas, e se eu te dissesse que dentro desses gestos simples, aparentemente banais, mora a chance de uma vida sagrada? Os estoicos não viam a rotina como uma prisão, mas como o templo onde se cultiva a grandeza interior. Porque você não precisa de um evento extraordinário para sentir que está vivo. Precisa de presença. Precisa fazer de cada gesto uma escolha. Não é o mundo que perdeu profundidade. É o teu olhar que se acostumou com a pressa. Imagine por um instante que cada coisa que você faz é um pequeno ritual. Ao lavar o rosto de manhã, você não está apenas se limpando, está acordando para a vida. Ao preparar sua comida, você não só se alimenta, você honra o fato de estar aqui podendo cuidar de si. Ao caminhar até o trabalho, você não apenas se move, você participa da dança invisível do mundo. Transformar a rotina em ato sagrado não exige mais tempo, mas mais intenção. É deixar de fazer por impulso para fazer com propósito. Comer devagar, dormir com entrega, respirar fundo antes de responder. Cada pequeno hábito pode ser um espelho, se você tiver coragem de se olhar. Por anos eu achei que precisava de grandes marcos para sentir que minha vida tinha valor. Mas o que mais me tocou não foi um troféu ou uma meta alcançada. Foi uma xícara de chá, numa manhã silenciosa, onde tudo em mim dizia: isso basta. Porque ali na simplicidade eu estava inteiro, presente, vivo. Marco Aurélio escrevia todos os dias, não para os outros, mas para si. Era o seu ritual, o seu templo, e você pode criar os seus. Não precisa de incenso nem de mantras, precisa de presença. Um caderno onde você possa se escutar. Um banho onde você não esteja resolvendo pendências. Um pôr do sol que você realmente veja. A vida não é feita só das grandes escolhas.
é feita dos 1000 pequenos atos que você repete todos os dias. E cada um deles pode ser uma oração silenciosa ou um esquecimento de si. A diferença está em como você os vive. Faça da sua manhã uma entrada solene. Da sua noite uma despedida grata. Não porque isso é bonito, mas porque é verdadeiro. Porque viver com consciência é a única forma de sentir que você realmente existiu. Então comece hoje. Respire fundo antes de sair de casa. Escolha com carinho o que você come. Abrace de verdade. Escute quem fala com você. Escute quem você é. E transforme o banal em sagrado, porque isso no fundo é o que te salva. Capítulo 15. Permita-se não saber, vivemos intoxicados pela exigência de ter todas as respostas. De saber o que dizer, o que fazer, para onde ir, como agir, quando mudar. Como se a vida fosse uma equação e a incerteza, um erro a ser corrigido. Mas e se justamente aí, no não saber, estivesse o terreno mais fértil da nossa sabedoria? A mente moderna é viciada em controle. Quer prever, planejar, entender tudo antes que aconteça, e quando não consegue, entra em pânico. Chama de fracasso o que é apenas parte do processo. Chama de fraqueza o que é, na verdade, humildade. Os estoicos sabiam disso. Sabiam que a vida não é um roteiro que seguimos com precisão, mas uma dança que exige presença, flexibilidade, escuta. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, dizia Marco Aurélio. Mas também depende da sua capacidade de permitir o vazio, de acolher as perguntas sem correr atrás de respostas imediatas. A maior parte do sofrimento nasce não do que não sabemos, mas da nossa resistência a aceitar isso. É nesse atrito, entre o que é e o que gostaríamos que fosse, que a ansiedade se instala. O desejo de controlar tudo é, no fundo, o medo de se perder. Mas ninguém se encontra se não tiver coragem de primeiro se perder um pouco. Permitir-se não saber é um gesto de coragem em um mundo que exige certezas. É dizer: sim, estou em dúvida. Sim, estou em transição. Sim, estou aprendendo. E nisso não há fraqueza, há verdade. E a verdade, por mais desconfortável que seja, sempre liberta. Durante muito tempo evitei qualquer situação que me expusesse ao incerto. Dizia sim, com convicção, mesmo duvidando. Me forçava a ter planos, mesmo sem clareza. Preferia a segurança do conhecido à vastidão do desconhecido. Até que a vida, com sua sabedoria, me tirou o chão. E pela primeira vez, eu não soube o que fazer, nem o que pensar, nem o que sentir. E nesse espaço, entre o colapso e a reconstrução, eu percebi: o não saber pode ser um ponto de partida, não o fim do caminho. Foi ali, na ausência de respostas, que comecei a me ouvir de verdade. Sem máscaras, sem roteiros, sem certezas emprestadas. Apenas eu e o silêncio incômodo de não saber. E ali, algo novo começou a nascer. Não uma nova resposta, mas uma nova escuta. Uma nova forma de estar no mundo. Hoje entendo que há poder em dizer não sei. Porque o não sei abre espaço para aprender, para observar com mais calma, para sentir com mais profundidade. O não sei nos conecta com a humildade de sermos eternos aprendizes. E nisso existe grandeza. Quantas vezes você já fingiu saber só para não parecer frágil? Quantas vezes se prendeu a uma resposta qualquer apenas para não encarar o vazio da dúvida? E quantas vezes, ao fazer isso, se afastou de si? A sabedoria estoica não pede que você tenha todas as certezas. Pede que você seja honesto com o que sente. Que pare de fugir do incerto. Que abrace o processo. Que entenda que não saber também é caminhar. Que não ter resposta também é uma forma de estar presente. Porque quando você se permite não saber, você começa a experimentar. Começa a sentir. Começa a viver de forma mais verdadeira. Então, da próxima vez que se sentir perdido, inseguro, incerto, respire. Não corra para preencher o silêncio. Fique com ele. Deixe que o não saber te ensine o que o controle jamais poderia. A incerteza, quando acolhida, vira sabedoria. E a sabedoria não mora nas certezas, mas na coragem de estar inteiro mesmo diante do desconhecido. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando?
Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!